Meu RH favorito. Quais são os efeitos colaterais de um RH que não funciona? Vem comigo nesse vídeo para você ficar por dentro dessa informação e entender de uma vez por todas se seu RH tá ou não funcionando. Eu sou Carol Cabral Valente, especialista em RH, e eu atendo empresas em todo o Brasil, levando a implantação de RH que funciona na vida real para essas empresas. Sem enrolação, sem lero-lero, até porque a gente não tem tempo a perder. E aqui nas redes sociais eu te ensino também a implantar um RH que funciona. Por isso, no vídeo de hoje eu quero te falar sobre os principais efeitos colaterais de um RH que não funciona, que vive provavelmente apagando incêndio. E provavelmente, se você é esse RH, você já deve ter passado por algum desses problemas ou está passando agora. E por isso que você precisa ficar aqui comigo até o final e ouvir o que eu tenho para te dizer. Mas afinal, Carol, o que é um RH que funciona? Um RH que funciona, ele não é um RH só operacional, um RH guru de internet que só repete o que leva por aí, que não sabe trazer soluções específicas para a empresa, que vive apagando incêndio. O RH que funciona, ele se antecipa, ele sabe entregar soluções, ele sabe resolver o trabalho dentro da empresa de forma estratégica, ele sabe propor soluções para as lideranças. Tudo isso são características de um RH, de um profissional de RH que sabe fazer o RH funcionar. Além disso, um RH que funciona, ele também tem algumas características essenciais. Por exemplo, esse profissional, ele sabe se posicionar com assertividade, ele sabe trabalhar com as lideranças, ele tem controle da implantação e do funcionamento desses processos que foram implantados. E você já deve ter tido em algum momento aquela sensação no RH de ter passado o dia inteiro de um lado para o outro, apagando incêndio, falando, nossa, eu trabalhei tanto, mas eu não resolvi nada. Se você já se sentiu assim, eu preciso te dizer que você não está sozinha. Eu passei anos da minha vida sentindo que o meu RH estava desmoronando diante de mim, que eu corria para socorrer gestores perdidos, que eu respondia dúvida atrás de dúvida, me sentindo esgotada, resolvendo problemas bobos dentro da empresa, e eu ainda saía com aquela sensação de que eu estava esquecendo alguma coisa. E a verdade é que esse é o efeito colateral de um RH que não funciona. E hoje eu quero te mostrar que existe outro caminho. Um RH que tem relevância, que tem processo, que tem presença. E isso muda tudo na sua jornada. Ter um RH que funciona não é fazer tudo, não é ter 1000 planilhas, não é ter processos sofisticados. Um RH que funciona é aquele que atende necessidades da empresa com clareza dentro da área de pessoas. É um RH que apoia as lideranças, que cuida do desenvolvimento humano com estratégia, com consistência. É um RH que vai entregar valor real e que vai fazer esse valor ser percebido. Ele antecipa os problemas, ele organiza, ele resolve. E sabe como que eu cheguei a essa clareza? Quando eu entendi que o problema não era a falta de esforço, era a falta de estrutura do meu RH. Eu precisava estruturar o meu RH para ser vista de forma positiva. E foi aí que eu desenvolvi um método que me ajudou a organizar o RH, sair do caos e passar a atuar com mais intenção, com mais direção. Eu comecei a ter mais relevância, porque eu entendi o porquê que o RH existia na empresa. Eu comecei a alinhar cultura, valores, objetivos. O RH sem relevância, ele vira um setor de demandas infinitas. Nunca termina. Eu comecei a entender que o RH precisa ter processo, implantar uma estrutura mínima, saber o que fazer, quando fazer. O processo ele te tira do improviso, ele te coloca no controle. E principalmente, eu também entendi que um RH que funciona é um RH que tem presença. RH não pode ser alguém ausente, alguém neutro. Ele precisa estar próximo da liderança, ele precisa ser visível para as pessoas, ele precisa ser presente. Presença, ela gera confiança, ela gera autoridade, ela gera reconhecimento. E por isso que no vídeo de hoje eu listei alguns efeitos colaterais de um RH que não funciona.
Então eu quero dividir agora esse conteúdo em dois momentos. A gente vai falar o que acontece com a empresa que tem um RH que não funciona e o que acontece para o próprio profissional de RH quando ele está atuando num setor de RH que também não funciona. Porque a gente acha que o único que sofre, né, com os problemas do RH não funcionar é a empresa. Mas existe também um efeito colateral na vida pessoal do profissional, que a gente precisa entender isso. Às vezes o profissional ele se sente cansado, ele se sente desmotivado com o RH, ele sente aquela vontade de jogar tudo pro alto. Eu vou parar com tudo, eu vou jogar tudo pro alto, eu não aguento mais o RH, eu não aguento mais essa área. E aí ele se sente desmotivado porque ele acha que o problema é a área. E às vezes é porque o seu RH ele não está funcionando. Ele não está funcionando da forma como ele poderia, da forma como ele deveria. Então vamos entender quais são esses efeitos colaterais? A empresa ela também sente muito, tá? Muito dos efeitos colaterais. E o primeiro efeito que a empresa sente quando ela tem um RH que não funciona é a desorganização interna. Tudo é um caos, ninguém sabe como resolver as coisas dentro da empresa. Acontece as coisas, não tem processo, não tem política. A empresa, assim, ela também acaba sofrendo com alta rotatividade, com clima tóxico, com falta de produtividade. Existe um desalinhamento entre a cultura e a prática dessa empresa. E já para o profissional de RH, o RH vai sentir esgotamento físico, emocional. Ele vai ter uma perda de credibilidade com as lideranças. Ele vai ter uma sensação constante de incompetência. Então, mesmo se esforçando muito, ele vai se sentir que não entrega, que não faz. Ele acaba tendo seu crescimento podado. Ele se sente desanimado com a profissão. E eu vivi todos esses efeitos colaterais na pele. Eu me sentia cansada, eu me sentia frustrada, eu me sentia com a autoestima profissional lá embaixo. E o pior, eu não sabia nem por onde começar a melhorar isso. Eu não sabia nem o que estava causando. Então, só quando eu parei, olhei para isso que eu consegui enxergar e virar o jogo. Então, algumas dicas que eu quero trazer para você. Primeiro, reconheça o caos. Começa a olhar onde estão os seus buracos, o que você está fazendo no automático, onde que você vive apagando incêndio. É muito importante você voltar para o seu processo. O que é estratégico dentro dessa empresa? Tá claro para você, para os líderes? Todos os setores estão perdidos? Como é que estão os outros setores da empresa? Como que o RH pode ajudar, pode apoiar isso? Outra coisa importante é você saber se colocar de forma estratégica também, né? Não adianta você estar lá se colocando falando bobagem, mas você participar de reuniões estratégicas, de follow-up com os líderes, você dar feedback para os líderes sobre as coisas que estão acontecendo, é uma forma muito interessante também de você começar a virar esse jogo, você começar a trazer clareza sobre as coisas que estão ocorrendo ali. Por isso que é muito importante você saber se posicionar, você ter segurança, você ter postura, você ter presença, né? Você chegar, por exemplo, num ambiente desse que tá caótico e você falar assim, ai, eu acho que tem que melhorar isso aqui. Você acha que alguém vai te ouvir? Tem que ter clareza, tem que ter postura, tem que ter assertividade na hora de trazer esses pontos para você conseguir se fazer ser ouvida. O RH que funciona, ele não nasce pronto, ele é construído. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele caos que eu passei nas empresas foi o ponto de virada para eu me tornar a profissional que eu sou hoje. Um RH que funciona, um RH que tem energia, que tem segurança, que tem presença. E eu desejo de verdade isso para você também. Eu espero que você não seja um RH água de salsicha. Sabe o que é um RH água de salsicha? Aquele RH que não consegue se colocar, não consegue trazer suas ideias, não consegue ser ouvida. Eu espero de verdade que você consiga alcançar protagonismo na sua profissão. Porque se você não aprender a desenvolver isso, você pode até trocar de empresa, mas você vai continuar sentindo esse peso, você vai continuar sentindo esse efeito na sua carreira. Então é muito importante que você aprenda o método e que esse método ele te ensine como ser essa profissional de presença, essa profissional de assertividade, essa profissional que não vive passando, vivendo, colhendo os efeitos colaterais desse RH que não funciona.
Então agora você já sabe que um RH que funciona, ele tem relevância, ele tem processo, ele tem presença. E é isso que vai te tirar de um apagão, que vai te dar clareza, que vai te colocar nesse lugar de protagonismo. Então, se você está vivendo esse caos hoje dentro da empresa, eu quero que você saiba que, primeiro, você não está sozinha e que existem muitos profissionais no mercado passando por isso também. E sabe qual é a melhor notícia? Você pode transformar isso e eu posso te ajudar nessa caminhada. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Curta esse vídeo, compartilha com outros profissionais de RH também. Me siga lá no Instagram, @carolcabralvalente, para continuar recebendo conteúdo de um RH que funciona. E me se inscreva aqui no canal para você não perder nada, porque eu quero te ensinar como implantar um RH que funciona com muita clareza, com muito direcionamento e principalmente com muita leveza. Porque o nosso trabalho no RH ele não precisa ser um peso, ele não precisa ser chato, ele não precisa ser cansativo. A gente no nosso dia a dia do RH, a gente já passa por muitos desafios. A gente já passa por muitos problemas. E a gente tem uma forma de você conseguir virar esse jogo de forma leve, trazendo o resultado para a empresa e colhendo os frutos do seu trabalho. E eu quero que você saiba que você pode contar comigo nessa jornada. Um beijo grande do seu RH favorito e até o nosso próximo vídeo. Tchau!